Diário espiritual de uma mãe de família. Preparado por Mary Mitchell Philippon, da Beata Maria Concepción Cabreira de Armida, Conchita. Primeira parte. O filme de sua vida. Diante dos meus olhos, minha vida vai passando como num filme. Alegrias e sofrimentos, meu casamento e meus filhos e as obras da cruz. Eu cresci como a erva dos campos, primeiro capítulo. A terra dos vulcões, o ambiente familiar. Conchita é filha do México. Temos que vê-la com os cabelos ao vento pelos campos mexicanos. Essa terra de violência e contrastes. Terra dos vulcões. E também terra da Vera Cruz. A nação da Cruz e de Nossa Senhora de Guadalupe. Ao longo de sua existência aparecerá o contraste de uma vida cada vez mais divina, sob as aparências mais comuns. Uma palavra constantemente aflorava nos lábios daqueles que a conheciam, e aos que interroguei durante a minha primeira estadia no México. Simplicidade. Conchita era de uma simplicidade evangélica. Ao recordar sua infância e adolescência nas fazendas e ranchos, a vemos cruzar em barcos, riachos e remansos, atirar-se na água ou lançar nela seus colegas ou as empregadas de seu pai. Ria de boa vontade. Convivia indistintamente com todos, apaixonada pela música e pelo canto, dotada de uma voz muito bonita. Mais tarde comporá as primeiras canções da cruz e as cantará acompanhando a si mesma no piano. É jovem, é bonita, tem um olhar que atrai e que conservou uma fascinação extraordinária sobre todos aqueles que a conheceram até os últimos anos de sua vida. Ela nos conta em seu diário, com o seu estilo espontâneo de incomparável frescor, seus primeiros anos vividos no ambiente familiar. Meus pais se chamavam Octaviano de Cabreira e Clara Arias, ambos de São Luís Potosí, onde se casaram e eu nasci. Minha mãe, muito doente, não pôde amamentar-me e batalhou por minha lactação. Por fim, um dia eu estava morrendo. O médico ordenou que violentamente eu fosse levada para fora da cidade, para uma fazenda. Então, por compaixão, a esposa do porteiro se ofereceu para continuar me amamentando, deixando seu filho pequeno com outra nutriz. Essa mulher salvou minha vida. Seu nome era Maurícia. Eu a amava muito. E quando cheguei ao uso da razão e entendi o que lhe devia, muito mais, eu estava tão grave naquela estrada. Me dizia minha mãe, que não se atreveu a descobrir-me o rosto, acreditando que eu estivesse morta em seus braços. Minha terra natal é São Luís Potosí, onde nasci, em uma casa própria de meus pais em frente à igreja de São João de Deus, onde fui batizada. Naquela casa sempre vivi, exceto por um tempo que nos mudamos, enquanto a reformavam. De lá eu saí para me casar, e aí por uma questão de saúde nasceu meu filho Inácio. Ali foi onde meu pai e meus irmãos, Carlota e Constantino, morreram. Meus pais eram excelentes cristãos. Na capela das fazendas, meu pai sempre rezava o rosário com a família, os peões e as pessoas do campo. Quando, por algum compromisso urgente, ele não fazia, me pedia para que eu o substituísse. Às vezes chegava antes de concluir e, na saída, ele me repreendia por minha pouca devoção. Dizia que meus Pai Nossos e Ave Marias andavam passeando no purgatório, e ninguém os queria de tão mal rezados. Meu pai era muito caridoso com os pobres. Não podia ver uma necessidade sem aliviá-la. Era de caráter alegre e sincero.
Ajudei-o a bem morrer, e ele nos deu um exemplo de integridade. Arrumou o altar para o seu viático e pediu perdão a cada um de seus filhos por tudo o que ele nos teria dado de mau exemplo ou desedificado, agregando um abraço, um beijo e um conselho. Incumbiu por obediência em seu testamento que fossem enterrados sem nunca receber uma lápide, pedra ou seu nome, somente uma cruz. Assim se realizou com tristeza de todos o seu pedido. Minha mãe era uma santa. Ficou órfã aos 2 anos e sofreu muito. Aos 17 anos se casou e nós éramos 12 irmãos, 8 homens e 4 mulheres. Eu era a de número 7, entre os homens Juan e Primitivo, jesuíta. Minha mãe incutiu em minha alma o amor à Santíssima Virgem e à Eucaristia. Me amou com predileção e sofreu muito quando me casei. Entretanto, me disse que meu marido era excepcional, que não eram todos assim. Sempre chorou em minhas tristezas e se regozijou em minhas alegrias. Teve muitas tristezas e era muito amante da pobreza. Tinha muitas virtudes ocultas e martírios ignorados. Teve um ataque e perdeu os sentidos por 12 horas, à força de orações. Deus lhe deu o tempo necessário para confessar-se, repetiu-se o ataque, do qual morreu. A socorri e coloquei-a no caixão. Estive somente em 3 colégios. Primeiro, como uma garotinha com umas senhoras idosas, a senhora Santilana. Mais tarde, seriam 2 meses com a senhora Negrete e logo com as Irmãs da Caridade, mas elas foram expulsas quando eu ainda era jovem. Tinha 8 ou 9 anos. Minha mãe, inimiga de nos enviar para qualquer lugar, nos colocava professoras em casa, de instrução, bordados e música. Quanto à instrução, eu a tenho muito escassa. Não por culpa de meus pais e professores, mas por causa da minha insensatez, preguiça e por tantas mudanças e viagens na época de aprendizado. Me dediquei mais à música, porque me encantava ao piano e ao canto. Muitas horas da minha vida eu perdi nisso. Deus me perdoe. Minha mãe me ensinou de tudo, desde lavar o chão até bordar, e aos 12 anos de idade já tinha que cuidar das despesas da casa. Na fazenda, desde ordenhar, fazer pão, coisas de cozinha, minha mãe nunca nos deixava ociosos, tendo um cuidado especial com isso. Remendar e costurar tanto quanto havia, da mesma forma com relação aos doces e confeitos, cuidando ademais de muito nos humilhar e não nos deixar elevar a vaidade. Tanto nas boas maneiras como nisso que se diga, muito trabalhou a pobre mulher para esse particular. Quanto nos ensinou a contrariar a nossa vontade. Muitos domingos nos levava para passear no hospital, para visitar os doentes e mortos. Havendo um enfermo grave na família, ela me levava desde pequena para cuidar e servi-los o quanto pudesse. Fez-me acompanhar a morte de homens, mulheres e crianças, ricos e pobres, ensinando-me a não ter medo, mas sim ajudá-los com orações, vesti-los e recostá-los. Nem meu pai, nem minha mãe gostavam de milindres. Quando eu tinha apenas 6 anos, eles me colocaram para andar a cavalo pela primeira vez. O animal se assustou, ainda parado, e caí. Imediatamente, sem dar importância às minhas lágrimas, meu pai mandou que eu tomasse um copo de água e voltasse a montar. Foi assim que perdi o medo dos cavalos, chegando até ter vaidade de cavalgar os mais agitados e que a outros derrubavam. Eu sempre gostei muito de cavalos e várias vezes aqui no México, quando meu esposo me levava para passear, a única coisa que eu notava era os cavalos, pois para mim as pessoas pareciam todas iguais. Inclinações. Graças a Deus, o Senhor me deu boas inclinações, pela qual sou mais culpada por não ter sabido aproveitá-las como deveria. Desde criança sentia em minha alma uma grande inclinação pela oração, penitência e pureza acima de tudo. A penitência era minha felicidade desde que me lembro. Quando aprendi a ler, me fechava na biblioteca de casa e pegava os anos cristãos.
e lia onde falava sobre a penitência dos santos. Assim, desfrutava e ficava horas admirando os seus sofrimentos, invejando-os e vendo-os como poderia imitá-los. Quantas vezes, em minhas longas excursões pelo campo com meu pai e minha irmã Clara, passava horas a cavalo pensando como poderia viver em uma caverna, entre aquelas montanhas longe de todos os olhos humanos, fazendo penitência e oração sem impedimentos, sem testemunhas e com toda a minha vontade. Essa ideia me encantava, acariciando-a com toda a minha alma, às vezes nas estradas, pois muitas vezes vivíamos nas fazendas de meu pai. Eu gostava de proferir palavra por palavra, muito lentamente, as orações ou preces que aprendia de cor ao Santíssimo Sacramento ou à Santíssima Virgem. Era um consolo inefável, que enchia meu coração de criança com essas coisas. Eu acreditava, até depois que me casei, que todas as pessoas faziam penitência e oração e ocultavam essas coisas umas das outras. Quão terrível foi a decepção que sofri quando soube que não era assim, que muitas pessoas até mesmo detestavam mortificar-se. Oh, meu Deus, por que é assim? Fiz a primeira confissão entre os 7 e 8 anos de idade. Havia sido aconselhada a contar alguns pecados muito grandes, e assim o fiz. Hoje percebo que não os cometi. O padre até se espreitou para olhar-me, porém, eu de pé parada quase nem alcançava a grade do confessionário. Ele me repreendeu muito e me deu 4 rosários de penitência, o que foi muito para uma menina. Fiz a primeira comunhão no dia da Imaculada Conceição, quando tinha 10 anos, ou seja, em 8 de dezembro de 1872. Não me recordo por causa de minha tibieza e tolice. De nada de específico naquele dia, apenas um imenso prazer interior e gosto pelo vestido branco. Desde então, meu amor pela Santa Eucaristia sempre foi crescendo e a partir daí tive um prazer especial em frequentar os sacramentos. Até que, chegando aos 15 ou 16 anos, me permitiram comungar 4 a 5 vezes por semana e pouco depois diariamente. Eu era feliz, felicíssima, por receber o Santíssimo Sacramento. Sentia ser uma necessidade indispensável para a minha vida. E quantas vezes, depois de bailes e teatros, fui comungar no dia seguinte, por não encontrar-me manchada. À noite pensava na Eucaristia e logo depois em meu noivo. Quantas vezes em minhas comunhões e visitas ao sacramento eu dizia ao meu Jesus: Senhor, eu não sirvo para te amar. Quero me casar e que me dês muitos filhos, para que eles te amem melhor do que eu. Isso não me parecia feio, mas um pedido justo para saciar a minha sede de amá-lo, de vê-lo amado de uma maneira melhor, e ainda como algo meu com meu próprio sangue e minha vida. Elegante Amazona. Eu cresci tão rápido que tive um desenvolvimento muito violento e fiquei doente. Os médicos prescreveram um tratamento na cidade e exercício de equitação. Trouxeram tudo o que era necessário, me fizeram um traje apropriado e saía todas as manhãs, às vezes à tarde, com meu pai e irmãos. Eu era muito caseira, que em São Luís, uma cidade pequena, onde na maior parte do tempo eu vivi, não me conheciam, e dizia que eu era esposa do meu irmão, que geralmente me levava para passear. Eu tinha 13 anos e conhecia apenas alguns senhores. No primeiro dia em que um deles me chamou de senhorita, eu fiquei com 1000 cores e chorei. Sentia-me feliz sendo uma garotinha e tinha horror de ser grande. Em casa era tida como pequena e na rua como grande. O governador de lá se juntou a nós nos passeios a cavalo. Gostava muito que eu falasse com ele. Me fazia a corte e eu lhe contava um conto, pois não encontrava outra coisa para qual falar. Como eu era simples. Nesta época, a cavalo, meu marido me conheceu, segundo me contou. 4. Noiva aos 13 anos. Eu tinha aversão aos bailes, mas já com vestido longo era costume ir a eles. Lembro que no primeiro baile, que foi dia 12 de dezembro, com a família estava já na hora de eu queria me vestir. E eu não queria me vestir. Já era na hora e eu não queria me vestir. Achava melhor ir para a cama. Mas meus familiares tinham firmado o compromisso, então eu fui. Lá um dos meus irmãos me apresentou aquele que seria meu marido.
No dia 24 de dezembro, fui a outro baile. Lá ele falou comigo de novo e eu morri de ouvir floreios e tolices. Não me sentia em meu centro, mas me agradava dar gosto e adorava ter muitos senhores me convidando para dançar. Que vergonha! Eu não sei por que eu lhes agradava. Seria por tolice, mas já em relacionamento com Pancho, prestaram muita atenção em mim. Não estava a me sentir uma piada, e um dia contei 22 pretendentes, muitos deles ricos, mas não quis mais ninguém além de Pancho. Nunca prestei atenção em nenhum outro. Contarei aqui como começou meu relacionamento com aquele com quem mais tarde me casei. No dia 16 de janeiro de 1876, levaram-me a um baile familiar em São Luís, onde se costumava dançar muito. E lá Pancho se declarou a mim de modo formal, e ato contínuo eu correspondi. Eu nunca tinha ouvido falar em amor, e estava ouvindo que ele sofreria muito se não o amasse. E que ficaria muito infeliz se não o correspondesse. E coisas desse tipo que me deixaram espantada. Eu não me achava capaz de inspirar carinho, meu coração ficou comovido e pareceu-me tão estranho que uma pessoa sofresse caso eu não lhe quisesse. E que lhe disse que eu queria sim, mas que não sofresse por tão pouco. Fui para casa desconfortável e com sentimento de culpa, que estranho. Fiquei com ansiedade, expectativa e medo. Por fim, tendo proibido que ele me escrevesse, o fez até maio, e com o relacionamento exterior cortado temporariamente, porque para minha família eu era muito jovem, e com razão. Nós ficamos 9 anos como namorados até nos casarmos. Tenho que agradecer a Pancho que nunca abusou da minha simplicidade. Ele foi um namorado muito correto e respeitoso, e eu sempre, desde minha primeira carta, levei-o a Deus. Tenho a satisfação de tê-lo sempre inclinado à piedade. Conversava com ele sobre os seus deveres religiosos, sobre o amor à Santíssima Virgem, etc. Ele me presenteava orações e versos piedosos. Seu cap em um lindo estojinho fazia com que ele frequentasse o sacramento sempre que possível, e desde aquele momento eu não abandonei mais sua alma. Nunca me inquietei com o noivado, no sentido que me impedisse de ser mais de Deus. Para mim era tão fácil juntar os dois. Ao deitar-me, quando já estava sozinha, pensava em Pancho e depois na Eucaristia, que era minha alegria. Todos os dias eu comungava e depois ia vê-lo passar. A lembrança de Pancho não me impedia de rezar. Me adornava e arrumava só para agradá-lo. Frequentava os teatros e bailes com o único propósito de vê-lo. Todos os outros não me importavam. E no meio de tudo isso, eu não esquecia do meu Deus. Na maioria das vezes, me lembrava e me atraía de uma forma indescritível. Quantas vezes, por baixo da seda de meus vestidos, me importavam como se fosse um avental. E levava para os bailes e teatros um forte cilício na cintura, regozijando-me na dor por meu Jesus. Nostalgia de Deus. No meio de todo esse mar de vaidades e festas, minha alma sentia um desejo veemente de saber rezar. Perguntava, lia e como podia me colocava na presença de Deus, e isso bastou para que me começassem a aclarar muitas luzes acerca do nada das coisas da terra, da futilidade da vida, da beleza de Deus e muito amor para com o Espírito Santo. Pegava meu crucifixo quando ia dormir, e não sei o que acontecia comigo quando contemplava. Uma profunda comoção interior, uma elevação do coração, a ele impossível de explicar, me atraía, me absorvia, me dominava e logo acabava chorando. Mas quando passava esse sentimento, eu voltava à minha vida normal de tibieza, vaidade e tolices. No entanto, eu sofria, e mesmo no meio de tantas adulações, diversões e outras coisas, minha alma sentia um vazio, uma voz interior que dizia: não nasceste para isso. Tua felicidade está em outra coisa. Quando me lembro disso, parece-me que eu devo ter tido a vocação, mas quase não tinha ouvido essa palavra, nem sequer fixado minha atenção. Eu me encantava com as irmãs religiosas no ano cristão, mas não as conhecia e inclusive pensei que elas já não existissem mais, lamentando-me. Com minhas primas gostava de brincar de monjas várias vezes
e ficava muito tempo ajoelhada sentindo em minha alma a atração de Deus. Mas elas se incomodavam com essa brincadeira e então trocávamos para a dos namorados. Vocação, virgindade. Eu não me dava conta do que significavam essas coisas. E sim que havia nascido para me casar e não conseguia pensar em mais nada até chegar a realizá-lo, mesmo não entendendo a transcendência e as obrigações disso. Os padres com quem me confessava tão pouco falavam sobre outro caminho para mim. Somente o meu tio, às vezes, lia coisas muito bonitas sobre virgens e mártires, mas eu não pensava que isso fosse para mim. Pensava que casada eu teria mais liberdade para minhas penitências e isso me encantava e tranquilizava. Confessei-me em Santa Maria del Rio com um padre muito bom que me deu um conselho que me chamou a atenção. Sua alma é tão dócil, ele me disse, que necessitava ter muito cuidado para escolher um confessor. Desde então, soube que tinha docilidade. Com este padre, parece-me que meu espírito progrediu. Assim, entre misérias e vaidades, ao mesmo tempo que apelos divinos, passei muitos anos da minha vida. Davam-me muita atenção os bailes por pura tolice. Desde o momento em que chegava, eu sempre tinha as etiquetas ou programas cheios e depois que preguiça de ter que dançar tanto. Dizem que há perigo nos bailes e eu agora entendo. As modistas me adulavam pelo bom corpo. Eu tinha vaidade, mas não inclinação para ela. Segui o fluxo. Gostava de agradar meu namorado com extrema simplicidade e nada mais. Eu me adornava apenas nos minutos em que ele passava ou quando nos visitava. Em seguida, apenas cruzava a esquina e me despojava de tudo. Os brincos, os anéis me atrapalhavam. Mamãe era assim. Lembro-me que no dia em que aceitei o pedido, no dia de São Rafael, dia 24 de outubro de 1884, Pancho me presenteou com uma pulseira com chave. Fechou-a e me senti angustiada com aquilo. E eu não a tirei por muitos anos. Me aborrecia tudo o que era passageiro, o que cintilava, que não era sólido, que era vaidoso e fictício. Nunca os trapos preencheram meu coração. Sentia outra coisa muito grande dentro da minha alma, um imenso vazio que pensei preencher casando-me com um homem tão bom e que me amasse tanto como o Pancho. Esse era o meu desejo e meu pedido a Deus, a São José e a Santíssima Virgem. Trágica morte de seu irmão Manuel, ponto de partida para uma nova vida. Um golpe terrível veio para me tirar do mundo e suas vaidades e para aproximar-me de Deus. Meu irmão Manuel, o mais velho de todos e que muito me amava, foi morto violentamente por uma babá que fez com que seus miolos fossem atirados ao teto da sala de jantar, onde ele acompanhava uma visita. Dom Pancho Caio, a quem insistiu que parasse de comer, foi uma desgraça terrível, mas acidental. Quando parou e sentou-se novamente para tomar um café, o gatilho da pistola que este senhor usava no cinto disparou, e entrando a bala pela bochecha e saindo pela cabeça, deixou meu irmão instantaneamente morto. E ele deixou sua esposa com 3 filhos. É uma bala, não é babá. Nada a ver, uma bala. Uma bala, não é babá não, desculpa. Meu irmão Manuel, mais velho de todos, que muito me amava, foi morto violentamente por uma bala que fez com que seus miolos fossem atirados ao teto da sala do jantar, onde ele acompanhava uma visita. Dom Pancho Caio, a quem insistiu que parasse para comer, foi uma desgraça terrível, mas acidental. Quando parou e sentou-se novamente para tomar o café, o gatilho da pistola que este senhor usava no cinto disparou, e entrando a bala pela bochecha e saindo pela cabeça, deixou meu irmão instantaneamente morto. Ele deixou sua esposa com 3 filhos. Subitamente ouvimos a notícia e empreendemos a viagem a Jesus Maria. Minha mãe, assim que inteirou-se do ocorrido, em primeiro lugar, ajoelhou-se para rezar, antes de dar vazão à sua dor. Isso aconteceu às 2 da tarde e às 10 da noite. Eu estava velando seu corpo. Meus pais ficaram perturbados sem colocar a culpa em ninguém. Eu sofri horrivelmente. O senhor Caio, desesperado. Meu irmão Primitivo, que estivera presente no evento, entre relâmpagos e trovões, dava voltas pelo terraço desolado. Ali lhe nasceu a vocação. Que coisa, meu Deus! Esse golpe foi muito cruel.
mas muito salutar para minha pobre alma, tão inconstante e distraída, e também para toda a minha família. Com o luto, voltei a dar-me mais a Deus, a pensar nele com mais frequência, separando-me da corrente que me levava às vaidades da terra. Sempre sofri muito por ser afetuosa. Tinha um coração muito apegado, não só em casos de morte, mas também em ausências. Desde que eu era uma garotinha, meu pai e meus irmãos iam e vinham. Quantas lágrimas me custaram! Muito sofreu minha alma por sua sensibilidade. Acredito que nunca fui compreendida sobre esse ponto. O coração tem sido um dos meus maiores martírios, mesmo que na aparência parecia fria e indiferente. Eu cresci como a erva dos campos, ao natural, e quão pouco eu compreendia, meu Deus, tuas graças e tuas gentilezas, a singular predileção com a qual sempre cobriste a minha pobre alma. Eu sempre tive uma inclinação para a escrita. Quando tinha 16 anos, escrevi uma história sobre a vida que vivíamos em Peregrina, muito cheia de Deus. Rasguei a maior parte. Todas as noites naquela fazenda, ao anoitecer, em oração, sentia que minha alma se desprendia da terra, buscando desejosamente a Deus. Era um momento especial no qual algo envolvia minha família, minha alma. Sempre aquele algo que eu não compreendia, mas que me levava da terra, fazendo-me buscar o céu. Tranquila e bonita era esta vida, mas eu não gostava plenamente por causa da ausência de Pancho, que estava em São Luís. Ao ouvi-la, pensa-se na exclamação do poeta: "O único ser nos falta, e tudo está desolado." Lamartine.